casa é bem pequeninha, é um puxadinho atrás da minha sogra, é bem simplesinha. A minha casa é bem pequeninha, é um puxadinho atrás da minha sogra, mora eu e a Florzinha. Não tem vista pro mar, nem sacada, nem varanda. E a sala é uma só com a cozinha. O banheiro é pequeno e só tem um quarto. E às vezes eu durmo no sofá. Quando ronco muito alto, mas aqui não falta o amor. Aqui não falta o amor. Aqui é o nosso cantinho, é o nosso ninho, mora eu e a minha flor. Aqui não falta o amor. Aqui não falta o amor. E nada nos falta, porque tudo nos provê Jesus Cristo, o nosso Senhor. E sabe, você que está me assistindo, você pensa, a minha casa é exatamente assim. Faltam algumas coisas que eu orei a Deus ainda não aconteceram, mas eu tenho algo para te falar, que o que mais é importante na tua vida não está faltando, que é o amor de Deus aí na sua casa. O amor de Deus, o amor da sua esposa, o amor dos seus filhos. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, de nada adiantaria se não tivesse o amor. Por isso, neste momento, eu te convido a celebrar o amor de Deus e o amor da sua família, que é o mais importante. Se você sabe a letra dessa canção, celebre cantando conosco e adorando a Jesus. Mas aqui não falta o amor. Aqui não falta o amor. Aqui é o nosso cantinho, é o nosso ninho, mora eu e a minha flor. Aqui não falta o amor. Aqui não falta o amor. E nada nos falta, porque tudo nos provê Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito boa noite na paz do Senhor Jesus. Que bom ter você conosco nessa live, conhecendo o amor de Deus. Eu quero aqui desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. E como cantou aqui o Jones, não pode faltar o amor no seu lar, não pode faltar o amor na sua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor, falando do papel do marido, nessa série que estamos desenvolvendo, Família Cristã, baseada no nosso material de discipulado, Família Cristã, que faz parte, então, dos materiais do discipulado para o Brasil, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Joinville. E, desde já, quero aqui agradecer o carinho da sua audiência, em nome do nosso pastor presidente, o pastor Sérgio Melfior, e também toda a diretoria da IEADIO, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville. E você que está no Facebook, manda aí o seu comentário, você que está no YouTube também, você que está nos acompanhando através da rádio 107,5 FM, também é um prazer ter a sua audiência nesta noite. E aproveitando este ensejo, eu quero orar pela sua vida nesse momento, orar pelo seu lar, pela sua família e pedir a bênção de Deus sobre você. Nós sabemos que uma família funcional é aquela onde cada membro sabe qual é a sua função, qual é o seu papel e cumpre o seu papel para o bem-estar da família. Embora pode haver problemas, dificuldades e até conflitos, mas tudo é mais fácil de ser resolvido
quando a família é funcional e ela está debaixo da bênção de Deus, está sendo guiada por Deus para avançar e resolver, por assim dizer, os seus desafios. Por outro lado, uma família disfuncional é aquela onde cada membro não está cumprindo o seu papel, os papéis estão invertidos no seio da família. É uma família que muitas vezes passou por rupturas, por dificuldades, mas mesmo assim, nós cremos na ação poderosa do Espírito Santo e que Jesus pode entrar nesse lar, pode entrar nessa família, pode resolver os problemas, pode fazer com que essa família passe a funcionar e ser uma família funcional debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Por isso, independente de como estiver ou como for a sua família, nada substitui a nossa família. Vamos orar pelas famílias nesse momento. Apresente a tua família agora. E eu quero aqui, juntamente com o irmão Jones, com os demais companheiros, abençoar a tua família nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, debaixo da autoridade do teu Espírito, declarar a bênção do Senhor sobre os lares e as famílias. A bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Que a tua unção, Senhor amado, unção poderosa, venha agora alcançar cada vida, através das redes sociais, através, meu Deus amado, do YouTube, do Facebook, que estão transmitindo essa live, bem como também, Senhor, através da nossa rádio 107,5 FM, que nesse horário milhares de ouvintes estão acompanhando essa transmissão, esse programa ao vivo. Eu peço, meu Deus, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Vem curar aqueles que estão enfermos, vem libertar aqueles que estão oprimidos, vem renovar as forças daquele que está cansado e desanimado, vem dar forças para este homem cumprir o seu papel como marido, como um líder amoroso, vem dar força para essa mulher cumprir o seu papel, para os filhos viverem em paz e harmonia, e que a tua presença, Senhor, seja real no meio de cada família, e que a tua glória, Senhor, se revele, se manifeste nas famílias. Nós cremos no teu milagre, assim como o Senhor transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Aquele casamento foi transformado pela tua presença, e que o teu milagre, a tua presença possam transformar esta família que está me ouvindo ou me assistindo agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que bate. Sem amor, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que bate. Sem amor, sem amor, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa
pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. O nascimento de alguém gera esperança para a transformação do mundo. Essa nova vida, ainda frágil, precisa de cuidados, ser alimentada, acompanhada no início de sua jornada. Essa nova vida precisa de você. Discipulado, o coração da igreja. Então, queridos irmãos, é uma alegria nós podermos ter a sua presença nesse programa que é desenvolvido com muito carinho pelo Departamento do Discipulado para o Brasil. E desde já queremos agradecer também o Departamento de TI da IEADIO, que tem feito um excelente trabalho, na pessoa do pastor Eliseu, do pastor Cássio, estão nos auxiliando e fazendo todo o possível para que esse conteúdo chegue até o seu lar e a sua família. Eu quero aproveitar aqui já de antemão e convidar você para curtir, então, o nosso canal da IEADIO e também curtir o canal do Discipulado para o Brasil. E no final da transmissão, nós vamos colocar ali na descrição do vídeo também os canais que você pode se comunicar conosco. Entre eles, nós temos um grupo de WhatsApp, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, chamado EBD Família Cristã, onde nós discutimos os assuntos referentes a essa lição e também publicamos ali materiais todos os dias de segunda a sexta-feira, algum conteúdo edificante a respeito desse assunto. Então depois você pode buscar também esse link para você entrar nos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E nossos convidados dessa noite, infelizmente, não conseguiram chegar devido a alguns problemas, algumas dificuldades que tiveram, mas eles já ficam convidados para a próxima edição. Nossos queridos amigos, pastor Rogério e irmã Raquel Gravieski, que são os coordenadores do departamento de casais da IEADIO. E nós agora vamos conversar então com o Jones, né? Nosso cantor Jones, eu e ele vamos aqui tratar o assunto. Não é muito justo, né, para as mulheres, porque nós vamos falar o papel do marido, 2 homens aqui, 2 maridos, né? O Jones também bem casado, servo de Deus, né? Então não vai ser assim tão justo com as mulheres. Mas as mulheres podem fazer os seus comentários aí também no Facebook, no nosso YouTube também. E depois a gente vai conversar, na medida do possível, vamos respondendo aí os questionamentos, né, Jones? Então, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, assistentes do canal da IEADIO, e também os que estão nos ouvindo pela 107, também lá pelo Facebook. Sejam bem-vindos ao programa Conhecendo o Amor de Deus. E hoje nós iremos falar um pouquinho, né, nesses poucos minutos, do papel do marido em um lar cristão. Do papel do marido e do homem de Deus. Estamos aqui com o pastor Juari, este homem cheio de experiências com Deus. Já tivemos muitas experiências juntos, né, pastor Juari? E hoje ele está no papel de responder aqui algumas questões que nós temos nessa nossa linda lição aqui. Talvez você tenha na sua casa, você pode acompanhar também. E o pastor Cássio e o irmão ali estão na técnica, estão nos ajudando. E o principal, né, pastor Juari? O que está na nossa direção aqui é o filho da irmã Maria. Está na direção de todas as coisas. Senhor Jesus. Oh, glória, maravilha. Esse, não faltando esse, né, pastor?
Nós estamos a cavalo, como fala no Rio Grande do Sul, né? É verdade. Maravilha. Então eu estava pensando aqui, pastor Juari, sobre o papel do marido, e aqui embaixo já tinha um subtítulo que fala um líder amoroso. Me veio à memória aqui que a confiança e o respeito, ela não é imposta, né, pastor Juari? Mas ela é conquistada ao longo dos tempos e com muito amor. Às vezes o homem ele quer ser machão, quer pregar aqui o que está escrito depois ali, o Efésios 5:23, mas ele esquece depois um pouquinho do Efésios 5:25. Aí o negócio pega para o lado do homem, né? Mas um líder amoroso, pastor Juari, o que seria hoje, principalmente nos nossos dias, o que seria, principalmente em caráter cristão, o que seria um líder amoroso, ou um homem amoroso, um marido amoroso hoje, pastor Juari? Muito bem, irmão Jones, nossos queridos irmãos estão nos assistindo também. É um grande desafio, né, para os homens serem um marido amoroso. É um termo que nos confronta. Ser um líder amoroso, esse é o papel do homem cristão. E o líder, né, a própria palavra liderança, lead, né, conduzir, enfim, estar na frente. Então o líder é aquele que puxa, né, que vai à frente. Porém, a liderança é diferente da chefia ou da gerência, né? Então o chefe, ele impõe, ele coloca a sua autoridade por força, que não, de fato não se torna uma autoridade, mas um autoritarismo e um poder, né, que é a força de coação. Por outro lado, um líder, ele conquista pela influência. E no caso do marido cristão, Deus colocou o homem como líder do lar, né? Embora o feminismo muitas vezes prega o contrário, né? Hoje nós vivemos em uma época em que há uma efervescência, né, na questão do marxismo cultural. Ele está se mostrando muito forte nos meios acadêmicos, nos meios políticos, e até mostrando suas garras. E isso vem da própria origem do feminismo, né, mas que hoje já abandonou inclusive aquele emblema de lutar pelas mulheres e luta por outras coisas que não é o mérito aqui da questão. Mas o feminismo, ele prega que a mulher ela tem que enfrentar o homem de igual para igual ou se sobressair. Quando, na verdade, Deus não criou pessoas para competirem, né? Não é a competição, não é a guerra dos sexos, mas sim é uma parceria. Então, o homem e a mulher são parceiros. E o lar cristão, né, no lar cristão, na família cristã, é onde o homem e a mulher são parceiros. E essa parceria, ela tem naturalmente a liderança do marido como um líder amoroso. Então, olha só, a conquista da liderança do marido não é imposta, mas ela é através do amor. E como você citou aqui, nós vamos ver Efésios 5:23, né, o marido, Paulo diz, é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o marido é a cabeça da mulher, mas tem um exemplo, como Cristo é a cabeça da igreja. Cristo impõe a sua liderança, Cristo massacra a sua igreja. Será que Jesus, ele castiga, ele briga, ele está disposto a chicotear, a maltratar a sua igreja? Não, ele trata com amor. E aí vem o 25 que você falou, que diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está a grande chave, o grande desafio, Jones, porque para nós sermos líderes amorosos dentro de casa e conquistar a liderança, nós precisamos se entregar pela mulher, pela família, pelos filhos. Então, ser altruísta. E aí daí vem a autoridade do homem. A autoridade do homem, o que é a autoridade? A autoridade é o poder de influência, é o poder de conquistar, né, pelo seu exemplo. E, por outro lado, o autoritarismo, ele vem do poder. O que é o poder? É que eu tenho o poder da força, do músculo, né? O homem tem a força física,
Tem muitas vezes, muitos homens têm o poder financeiro da família na mão, têm outros poderes e querem impor. E isso não é seguir o exemplo de Cristo. Então não é uma liderança amorosa. Verdade. Eu estava me ocorrendo aqui, pastor Juari, que o reino de Deus é um reino organizado. Quando falamos de homem e mulher, a mulher como auxiliadora não seria, por exemplo, ela estar abaixo do homem, mas era uma questão de organização de Deus. Seria do lado do outro, trabalhando em prol do reino de Deus e pelo melhor da família. Então, às vezes, tem, que nem o senhor citou, os adeptos ao feminismo, que dizem, não, mas os direitos são iguais. E aí eles confundem os direitos do homem com o que está escrito na palavra de Deus, porque o reino de Deus ele é organizado. Eu estava lembrando aqui, que está escrito na lição, que o manual a ser seguido não é o manual do achismo, né, pastor? E sim, aqui diz na lição que, e a gente já sabe que é a Bíblia Sagrada. Então, onde que eu vou descobrir o que agrada a Deus? Será que as minhas ideologias? É o que eu acho? Não. O manual no qual a gente deve se basear seria a Bíblia. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor Juari? Exatamente. A Bíblia, ela é o manual de tudo na vida do ser humano. Então, Deus criou o ser humano e deixou um manual, que é a Bíblia Sagrada. Então, os homens de Deus que escreveram a Bíblia Sagrada, inspirados pelo Espírito Santo, foram instrumentos de Deus usados para deixar esse manual. É como o manual do fabricante, né? Se você eu sei que gosta muito de tecnologia, Jones, né? Você gosta. E, por exemplo, se você comprar um computador e não usar de acordo com as especificações do manual, você pode causar problemas no hardware, no software, problemas infinitos, né? Dá um overclock além do que permite o manual? Exatamente. Pastor Cássio entende mais do que nós. Né, pastor Cássio? Exatamente. Então, Jones, eu vejo que da mesma forma é o ser humano, tanto o homem como a mulher, em todas as áreas da vida. Se nós não cumprirmos a palavra de Deus e não conhecemos primeiramente o manual, não vemos os conselhos de Deus, se nós andarmos pela nossa cabeça, pelos nossos próprios conselhos, nós vamos nos dar mal. Se você for usar um equipamento, imagine você com qualquer equipamento, você já pode queimar o equipamento ou ligar na tomada, se ligar na voltagem errada. Então, muitas vezes, o ser humano vive fora do manual. E você vê que a maioria dessas pessoas que seguem ideologias contrárias à fé cristã são pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas que vivem uma vida totalmente destruída, porque estão vivendo fora do manual. É uma luta contra aquilo que é natural, aquilo que é a questão que Deus implantou. E nós olhamos para a palavra de Deus, né, se o homem for um homem amoroso, um homem que valoriza a sua esposa, aqui nós vamos ver as características, né, e as funções do marido, se ele cumprir as suas funções e ter as qualidades que Deus quer que tenha, e isso baseado em ser cheio do Espírito Santo, né, o que acontece? Automaticamente, a mulher vai ter prazer em se submeter ao marido. Então, eu escrevi aqui uma frase, nós tivemos um encontro online de discipulado com uma equipe maravilhosa. Aí, se estiver nos assistindo, quero deixar um abraço para a irmã Elaine, para o nosso irmão Daniel Vargas, para o pastor Eliseu, pastor Felipe, pastor Ricardo, uma equipe nossa aí do departamento de discipulado e alguns irmãos que nós estamos estudando, aprofundando um pouquinho o conhecimento do discipulado. E uma das falas eu anotei ali que me chamou muito a atenção, foi o seguinte: submissão é uma palavra de amor, não de controle. Submissão significa permitir que alguém o ame, lhe ensine ou influencie. Então, falando da nossa submissão a Deus, é permitir que Deus nos ame, nos ensine e nos influencie. Verdade. Submeter-se a um discipulador, né? Nós discipulamos muitas pessoas e também a maioria, eu creio que estão nos assistindo, são discipuladores ou discípulos, ou as duas coisas, discipuladores e discípulos, né? Assim como Jones,
O Jones é meu discípulo, mas é um discipulador também. E quando você se submete, Jones, a alguém, é que você permitir que essa pessoa lhe ame, e muitas vezes para o amor ele confronta, e lhe ensine e influencie. Então, se eu sou insubmisso, quer dizer que eu não sou... Deus não pode trabalhar na minha vida porque eu não deixo. Um discipulador não pode trabalhar em mim, me ensinar porque eu não deixo. E da mesma forma, a questão da esposa e do marido. Embora aí Paulo fala, humilhai-vos uns aos outros, submetei-vos uns aos outros em amor. Então, o papel do marido é ser um líder, não um líder impositivo, mas um líder que ama e que ensina e influencia a esposa. Por quê? Porque tem características do homem que são muito mais latentes do que na mulher para algumas coisas, principalmente na questão de liderança, a clareza e a facilidade na tomada de decisões. O homem tende a ser mais objetivo, porque a nossa própria configuração física, desde que Deus criou o homem, lá Adão, e Deus criou Eva, com características diferentes. Então o homem lá, desde o tempo de Adão, e muitos depois descendentes de Adão que viveram nas cavernas, que caçaram, que pescaram, que coletaram, eles tinham que ser muito focados e muito objetivos. Então, desde então, o homem ele tem esse foco mais racional. Já a mulher, por outro lado, desde os primórdios, Eva, que significa mãe de todos os viventes, gerando muitos filhos. Mulheres geravam 30, 40, 50 filhos, sei lá quantos a idade lhe permitia. Não tinha televisão? Não tinha televisão naquela época, então gerava muitos filhos. E a mulher criava os filhos, então ela tinha muito mais a facilidade, a percepção no relacionamento, o cuidado. E isso se transporta para os dias de hoje. Embora muitas ideologias querem inverter os papéis, mas os papéis estão claros e definidos na palavra de Deus. O que o casal dos tempos modernos ele tem que se ajustar. Hoje não é mais como antigamente, que se consegue ter, como meus bisavós tiveram aí na faixa de 18 filhos. Não, os tempos são diferentes. Porém, essa percepção que o marido tem um papel e a mulher tem um papel é fundamental. E a mulher que tem um marido que a ama, se submete de forma deixar alguém, deixar o marido lhe amar, ensinar, influenciar. Então, por isso que eu vejo, Jones, que nos dias de hoje, mais do que nunca, muitas famílias estão sofrendo, porque tanto o homem não cumpre o seu papel, como a mulher não cumpre o seu papel também. E estava me ocorrendo aqui que a própria estrutura psicológica da mulher, ela foi feita por Deus para algumas atividades na terra, que o homem não consegue fazer de maneira eficiente, assim como a mulher. E assim como o homem foi feito não só com uma estrutura física, mas também estrutura emocional, inclusive mental, psicológica e tudo mais, que coisas que a mulher faz até melhor do que ele, e se ele for fazer, ele não consegue fazer bem feito. Isso, por mais que as ideologias atuais queiram inverter, o que pode ocorrer, no meu ver, assim? Eu já vejo vários casos. Vem a depressão, vem o estresse, e a pessoa não sabe o porquê daquela depressão. Mas, de repente, quis inverter uma coisa que não é natural, e o Deus já fez tudo tão perfeito, pastor Juari? E onde ocorrem muitos problemas emocionais, muitos problemas até de violência doméstica, e outras coisas, para as pessoas não terem essa sensibilidade de entender que Deus criou as coisas perfeitas. Deus não é machista. Já ouvi gente falar, mas esse Deus ocidental é machista. Não, Deus não é machista. Deus é soberano. Deus não é tirano, que nem o pastor Juari falou. A tirania, ela quer impor, tem nos países socialistas. Ela quer impor aquilo e deu. Mas Deus não é tirano, ele é soberano. Tanto que se a gente quiser ir para o inferno, a gente vai com os próprios pés e Deus não impede, pastor Juari? Então, assim, eu creio que é o papel do homem também. Ele tem que conquistar com uma espécie de soberania que Deus deu para ele. Ele é bom naquilo, a mulher é boa naquilo. E vice-versa. Isso. Por isso, tem as funções. As funções. As funções do homem. Então,
Deus colocou pelo menos 3 funções básicas para o homem. A primeira função, ele tem que ser o provedor do lar. Então, desde o início foi dada a responsabilidade do homem ganhar, né, o sustento da família e sustentar a família. Então você vai ver que Deus, ele dá o trabalho para o homem antes da queda, né, antes do pecado, e depois da queda, Deus ratifica o trabalho e diz, ó, com o suor do teu rosto ganharás o pão. Esse foi o castigo para o homem, não para a mulher. Embora o trabalho, ele faz parte da vida humana, mas a responsabilidade principal da provisão é para o homem. Mas, pastor, e tem caso que a mulher ganha mais do que o homem. Como é que fica? O homem é o provedor, mas os dois podem gerir juntos, os dois podem administrar juntos. Em ambos os casos. E no caso da mulher ganhar mais do que o homem também não pode se sentir diminuído, porque o que ele não pode é se acovardar, como diz o ditado, se jogar nas cordas e deixar que a mulher o sustente. Não. É uma parceria, né? Então, hoje, inclusive, é mais comum mulheres ganharem mais do que o homem, no sentido da família, né? Talvez não no mercado de trabalho, mas na família, porque as mulheres é provado já que estudam mais do que o homem. Então, acabam galgando posições de maior recurso financeiro, de maior provento financeiro. Cada vez mais, né? As mulheres ganham mais, né, pastor? Isso, e o espaço, né, da mulher está cada vez se abrindo. Isso é bom, é importante, mas tem que ter o equilíbrio nisso, que o homem ele tem a função do provedor, e ele tem que prover em diversas áreas, principalmente na área financeira. Outro papel é o papel de protetor. Então, o marido tem que proteger a esposa, proteger os filhos, assim como Deus deu o jardim para o homem. E Deus deu a função para ele ser o protetor, ele guardar o jardim, ele cuidar da sua casa, do seu lar, e também proteger o seu território, ele dominar sobre os animais. E, enfim, isso está no homem, o proteger. Então, esse cuidado amoroso que gera a proteção, proteger os interesses da família. Isso que eu ia falar, pastor Juari. Quando a gente está falando que provedor, protetor e sacerdote, o provedor seria não só das coisas materiais, mas também das coisas espirituais, né, pastor Juari? Por exemplo, eu já vi muitas pessoas que o marido discipula a esposa, discipula os filhos. Isso, além de um trabalho sacerdotal, também ele está provendo, vamos dizer assim, o reino de Deus em toda a sua casa, né? O alimento espiritual. O sacerdote, né, Deus instituiu o homem para ser o líder espiritual da casa. Então, primeiramente, manter a comunhão com Deus e levar os outros ao relacionamento com Deus. E muitas vezes muitos problemas acontecem no seio da família porque o homem não assume esse papel. E até na vida cotidiana de uma forma geral. Hoje pela manhã eu fiz uma consulta com um nutrólogo cristão, Jones, que é o doutor... agora me deu um branco aqui. Às vezes dá um branco, dá um preto, não é assim mesmo. No meio da live aqui, doutor Jonas, e o Jonas fugiu da minha mente, né? Mas o doutor Jonas ele estava me falando, entre outras coisas, me aconselhando também como servo de Deus. Eu achei extraordinário que ele contou assim algo pessoal dele e também aplicou para a minha vida, né? Porque tem algumas dificuldades na parte de alimentação, né? Na questão enfim, da saúde física. E muito do desequilíbrio físico, ele passa, né? Não é só o físico que tem que tratar, mas tem o emocional, o psicológico, que aí vem o estresse, o ativismo, e também o espiritual, né? E uma coisa que ele me aconselhou e que ele falou como exemplo dele é o seguinte: toda manhã, a primeira coisa, antes de ele fazer o seu exercício e tomar o seu café da manhã e tudo mais, ele levanta o altar sacerdotal pela família, né? Ora pela família, depois faz tudo o que tem que fazer, ali, né, alimentação e tal, e depois faz o devocional. Eu achei fantástico,
Porque às vezes a gente faz o devocional, né, ora a Deus e lê a palavra, mas esquece de levantar esse altar pela família, construir esse altar. E Deus tem falado muito comigo nesse assunto nos últimos dias, nesse meio que pós-pandemia, ou nesse meio de pandemia ainda que não acabou, mas Deus tem falado muito comigo. E um exemplo bíblico que nós vemos é Jó. Jó, os seus filhos, tinha 10 filhos, eles tinham o hábito de fazer festas, né, de tempo em tempo, cada dia uma festa. Às vezes durava 10 dias, às vezes durava uma semana, né, festas que iam para a casa de um filho, todo mundo se reunia naquela casa, depois outro e outro. Enfim, faziam festas, festejavam, e Jó se preocupava, porque depois que eles iam dessas festas, Jó pensava, meus filhos podem ter pecado, podem ter blasfemado, podem ter no seu coração entristecido Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cuidar deles como sacerdote da casa. Jó levantava um altar, purificava eles, fazia ritual de purificação, e depois Jó sacrificava por cada um deles, para que houvesse então o perdão dos pecados, porque no Antigo Testamento havia, né, a remissão dos pecados pelo sangue de animais, que hoje é pelo sangue de Jesus, mas na época, então, era a forma que as pessoas faziam a propiciação, de achar graça diante dos olhos de Deus. E ele não deixava que eles passassem esse tempo sem passar por esse ritual de purificação para não estar em pecado diante de Deus. Então, eu vejo que a função do homem, do marido também, é a função de líder espiritual da casa, né, de obreiro na casa do Senhor, de levar a família à presença de Deus, né, levar Deus, a família diante de Deus como sacerdote, né, orar, mas também como profeta levar Deus para a família, ensinar, instruir, orientar a família. É tanto que quando Adão comeu do fruto da ciência e do conhecimento, Deus não veio ter com Eva, já que foi ela que ofereceu, né, pastor Juari? Deus falou com Adão, porque Deus tinha cobrado aquela fidelidade de Adão. Então eu vejo que a responsabilidade, de repente, naquele dia, com certeza naquele dia, a responsabilidade será do homem muito mais do que dos outros integrantes da família, né, pastor Juari? Sim, são alguns princípios bíblicos. Um do princípio é da autoridade. Então Deus, ele nunca quebra a linha da autoridade. Então quando Deus fala com as igrejas no Apocalipse, Deus fala com o anjo da igreja, que são os pastores da igreja. Então Deus, ele manda a carta e diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. E aí vai para o líder. E Deus está tratando com a igreja através do líder. Então Deus, ele não quebra a cadeia da autoridade. Isso, no sentido de igreja, por exemplo, o Senhor trabalha na vida do líder e trata com a igreja. Mas a igreja também, né, ela tem esse compromisso com a liderança em honrar as autoridades espirituais. E, por exemplo, uma autoridade que está fora da direção de Deus, Deus vai tratar com a autoridade. Mas se o povo, né, se insurgir contra a autoridade, também Deus, assim como foi o povo de Israel, Deus trata com o povo. É algo que deu um princípio de Deus. Nós vemos na vida de vários homens na Bíblia. Agora, é interessante que aqui nesse texto que você mencionou, Deus deu a ordem para Adão. Adão era o sacerdote. Não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A Eva foi seduzida pela serpente, comeu, e Deus tratou com Adão primeiro. Houve a sentença de Eva e da serpente, mas primeiro Adão. Por quê? Porque Deus não quebra a linha da autoridade. Então Deus concedeu a liderança para o homem, ele vai cobrar da liderança. O homem tinha que sofrer as penalidades primeiro, e as maiores penalidades porque ele desobedeceu. E não adianta terceirizar a culpa. Senhor, mas foi essa mulher que o Senhor me deu. Culpando a mulher e culpando Deus. Aí Deus disse,
traz a responsabilidade e dá a sentença. Então é interessante que muitos homens, né, o ser humano de uma forma geral, mas o homem, ele tem essa tendência de terceirizar a culpa. Para o homem, então, o homem machista, o homem que não é controlado pelo Espírito Santo, que está fora da direção de Deus, ele não admite a culpa. As transferências de culpa, né, pastor? Transferência de culpa. E isso causa males para a família. Muitos males são causados por essa transferência de culpa. Existe até um presidente americano, né, pastor Juari, eu não vou lembrar o nome, talvez o senhor lembre, que teve um determinado momento do mandato dele que ele escreveu no seu gabinete: as transferências de culpa acabam-se aqui. E a gente às vezes quer, mas a culpa é da mulher, ou às vezes pode até ser, mas a nossa responsabilidade diante do Senhor, Deus não vai nos tirar, né, pastor Jorim? Eu estava vendo aqui, pastor, nós estávamos na parte das funções do marido, e eu queria falar bem rapidinho, pastor Joari, sobre as características de um marido amoroso. A gente falando sobre o Senhor aqui, que fala com Noé antes do dilúvio acontecer, ele não deixa de falar com os seus servos antes. Isso é maravilhoso, né, pastor? Porque isso mostra que Deus, ele não é um Deus tirano, e sim um Deus soberano. E às vezes nós temos que copiar essa característica de Deus, porque às vezes nós queremos impor os nossos conceitos, e por mais que eles venham a estar certos, mas há uma porcentagem vamos dizer assim, eles podem estar errados, os nossos conceitos, né, pastor Juari? Nós como homens, então, se Deus nos deu essa característica, nós deveríamos deixar mais latente essa característica, por exemplo, paciente, que está escrito na lição, né, pastor? Sim. Benigno, generoso, humilde, atencioso, sem egoísmo, afável, de confiança e sincero. Para nós resumirmos, que nós não temos muito tempo, sobre todas essas características, o pastor diria que os homens de hoje, eles estão tendo essas características? Olha, nós vemos os homens de Deus, os homens que são controlados pelo Espírito Santo. E aqui nós lembramos lá, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, se você for cheio do Espírito Santo, não é pela sua justiça própria, mas o Espírito Santo vai produzir em você o fruto do Espírito, uma vez que você esteja ligado na videira verdadeira que é Cristo. Agora, o grande problema de muitas famílias, até por que não dizer famílias que frequentam as igrejas, é que os integrantes da família não estão ligados na videira verdadeira e não produzem o fruto do Espírito. Então, por isso, acontece toda sorte de mal. E nós vemos hoje aumentando muito com o isolamento social, os casos de feminicídio, de violência doméstica. Por quê? Porque homens estão sendo usados pelo diabo, não estão deixando o Espírito Santo entrar, mas estão produzindo a obra da carne. Então, se um homem for paciente, benigno, generoso, humilde, atencioso, não for egoísta, for afável, for um homem de confiança, um homem sincero, com certeza ele vai conseguir manter a sua casa alinhada na presença de Deus e vai conseguir também que a sua esposa o honre e o respeite, né, e o considere como um homem de Deus, e também vai ter o respeito dos filhos, o reconhecimento dos filhos. Então, a mulher, de certa forma, ela é mais reconhecida pelos filhos, porque ela está mais em contato, mas a responsabilidade de educar na fé é do homem, né? E não da mulher, embora a mulher também tenha parte, mas Deus manda o pai ensinar. E é interessante, é tão profundo que os ensinamentos sobre fé na vida de filhos e filhas, quando são ministrados pelo pai, pelo homem, pelo sexo masculino, eles ficam calados e cravados na mente do ser humano. Uma pena que o tempo acabou, né, Jones? Mas Pois acho que ainda temos 3 minutos, né, pastor Joari? não está. Está acabando já? Está acabando já. E um líder servo, né, pastor? Está escrito aqui. Às vezes a mulher vê no homem se ele é servo mesmo, e ela os filhos também acabam copiando, né, pastora Joari? Isso, exatamente. Tudo é o exemplo. Muito bem, olha, irmãos queridos, o assunto é longo, o assunto é bom de falar, né? Embora a gente apanhe porque nós estamos ensinando aqui para vocês e também aprendendo para nós. E o desafio de ser um marido perfeito, né? O perfeito não existe, mas ser um bom marido, um líder amoroso,
É um desafio constante que temos que lutar cada dia para melhorar. Mas com a graça de Deus, oração, leitura da palavra, nós vamos conseguir seguir esses conselhos de Deus. E eu quero orar por você e pela sua família, para nós encerrarmos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Jones vai se preparar, vai preparar ali o louvor, e enquanto nós finalizamos aqui essa live, eu quero dizer para você que você pode aprender a ser um marido melhor. Como? Lendo a Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer, né, que você pode aprender de duas maneiras. Tem uma maneira que é a mais difícil, que a maioria de nós aprende, que é através dos erros, através das consequências. E geralmente, quando nós aprendemos através das consequências, nós pagamos um preço alto por esse aprendizado, um preço muito grande. Mas nós podemos também aprender de outra maneira, como é na escola da sabedoria. Na escola da sabedoria, você aprende lendo a palavra de Deus. Você aprende com todos os erros e acertos que estão aqui registrados na Bíblia Sagrada, de homens e mulheres. Hoje, especialmente falando aos homens, você aprende com todos os homens da Bíblia como ser um bom pai, um bom marido, um bom homem, um bom líder. E eu tenho certeza que se você aprender na escola da sabedoria, você vai conseguir vencer. Você vai pagar um preço no início, que é o preço da disciplina, que é o preço da humildade, do aprendizado. Mas depois você vai desfrutar dos benefícios que é você viver de acordo com a palavra de Deus. E se você quiser aprofundar esse assunto, nós vamos estar publicando o vídeo da pré-aula da Escola Bíblica Dominical Família Cristã, na lição 4, o papel do marido, onde eu explico, né, e já está à disposição, eu explico esse material aí do discipulado Família Cristã, que está aparecendo na tela, de uma maneira bem com minúcias, assim, bem aprofundado o tema. E você vai ter aí mais de 1 hora de explicação e você vai poder também se aprofundar nesse conhecimento. E se você quiser receber essa lição em casa, entre em contato conosco e nós vamos ter o maior prazer em enviar para você, na sua casa, pelo menos um exemplar gratuito ou fazer uma promoção para as igrejas, para os grupos, e um preço bem acessível, preço de custo, para que você receba também e possa ministrar no seu grupo a lição Família Cristã. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Amado Deus e bendito Pai Celestial, eu oro agora por todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo e ouvindo através da live, conhecendo o amor de Deus. E hoje nós conhecemos um pouco mais sobre o papel do marido em ser um líder amoroso, ser um líder submisso a Ti e ser um verdadeiro provedor, um protetor e um sacerdote da sua casa. Dá graça, Senhor, para todos nós maridos podermos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. E podemos, Senhor amado, cumprir o Teu projeto, o Teu propósito. E com todas as qualidades que o Teu Espírito Santo pode infundir na nossa vida. Através do Teu amor derramado em nós. Que possamos ser uma bênção para as nossas esposas, para os nossos filhos. Ser uma bênção, meu Deus, para a igreja, para a sociedade, para o mundo onde estamos inseridos. Para a glória e o louvor do Teu santo nome. Ajuda-nos a vencer, Pai. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra, tendo o exemplo vivo em Ti. Porque Tu és o maior exemplo de homem que já viveu na face da terra. É o nosso pedido no Teu nome, Jesus. Amém. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo
todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Muito bem, chegamos ao final da nossa live, Conhecendo o Amor de Deus. Hoje falamos sobre o papel do marido e eu quero agradecer muito você pela audiência. Continue conosco nas lives, toda segunda-feira estamos aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus, mas também temos o nosso programa de rádio na 107,5 FM, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, discutindo temas atuais relacionados ao discipulado. E também temos o nosso canal no YouTube, Discipulado para o Brasil, onde quase que diariamente temos materiais, novidades, vídeos ali para você desfrutar de um conteúdo de qualidade para crescer no relacionamento com Deus. E aos maridos, aos homens, aos esposos, o segredo para você ser um marido abençoado e abençoador é esse que o Jones falou. Cantando aqui, deixando tudo diante do altar. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bem